Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o Gabriel Fonseca, aqui da presidência do Supremo Tribunal Federal, e em nome do nosso ministro-presidente, ministro Luiz Fux, gostaria de saudar a todos e a todas que estão aqui presentes virtualmente, sobretudo o doutor Rogério Galouro, que é o nosso assessor especial da presidência, é, e originalmente da nossa instituição Polícia Federal, Dr. Bruno Bione, que hoje é, graciosamente aceitou, né, nosso convite para palestrar hoje aqui nessa iniciativa Diálogos LGPD. O ministro Luiz Fux trouxe uma das suas diretrizes quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que seria justamente difundir novas tecnologias dentro do Poder Judiciário e para que essa difusão ocorra de modo a garantir a autodeterminação informativa de todos os nossos jurisdicionados, né, foi instaurado o Comitê Executivo de Proteção de Dados no Supremo Tribunal Federal, do qual o doutor Rogério Galouro e eu fazemos parte, né, e essa iniciativa está no intuito do ministro-presidente de transformar o Supremo em uma corte constitucional digital, né, que consiga prestar a jurisdição de forma efetiva e garantindo a todos o acesso à justiça e pacificação social, né? Então, nesse sentido, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e de todas e passo a palavra ao nosso assessor especial, doutor Rogério Galouro, que hoje fará a mediação do evento. Muito obrigado, doutor Rogério Galouro. Doutor Gabriel, muito obrigado pela oportunidade, pela honra. Doutor Bruno Bione, muito bem-vindo, é o nosso palestrante. Senhoras e senhores, então eu gostaria de começar apresentando, então, o nosso palestrante de hoje. Doutor Bruno Bione, professor Bruno, ele é membro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Além disso, Dr. Bruno é advogado e professor na área de regulação e novas tecnologias, com especialidade na área de proteção de dados pessoais. Doutorando e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, fundador e professor do Data Privacy Brasil, já foi pesquisador visitante no Centro de Direito, Internet e Sociedade da Universidade de Ottawa, no Canadá, e trainee do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do Conselho da Europa. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa série, né, de diálogos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que eu acho que já, né, na verdade, está sendo muito frutífera, tanto para o tribunal poder angariar inputs, né, e alimentar o diálogo e também os debates sobre o papel, né, da própria corte, tanto da perspectiva da atividade fim, né, de como será, com certeza, um elemento de materialização desse novo direito fundamental, que é o da proteção de dados pessoais, e também da própria adequação da corte em si com relação ao tratamento de dados pessoais, sejam de advogados, os próprios membros e todo o corpo técnico também da corte. Então, é uma enorme honra estar aqui hoje junto com vocês para fazer essa discussão, e eu acabei escolhendo para poder compartilhar aqui algumas reflexões, o tema do consentimento. Então, talvez 80% da minha apresentação esteja relacionado, digamos assim, à atividade fim do tribunal. É lógico que também irei fazer algumas considerações sobre o próprio Supremo Tribunal Federal enquanto controlador de dados, e, portanto, como que ele também tem que se adequar à própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa perspectiva de trabalhar com consentimento, a função e os limites na proteção de dados pessoais, é um tema que eu já venho estudando há um certo tempo. Isso vem dos meus estudos do mestrado e de um livro que agora acabou por chegar na terceira edição, e o consentimento enquanto um elemento que organiza, né, o próprio sistema de proteção de dados pessoais. Então, a partir disso, eu quero endereçar junto com vocês duas reflexões primordiais, que é falar da função do consentimento, né, como que ele se articula e como que, de certa maneira, ele até por vezes se confunde
com a própria formatação das leis de proteção de dados pessoais, e num segundo momento, que eu acho que é a parte mais rica, falar dos limites do consentimento. Então, como que o próprio sistema, a própria legislação de proteção de dados pessoais, que não apenas a própria LGPD, ela acaba por reduzir ou, de certa maneira, acrescentar elementos tão protagonistas ou coadjuvantes de enorme importância para o sistema de proteção de dados pessoais como um todo. Então, são essas duas perguntas, reflexões que eu quero endereçar aqui junto com vocês, e a partir disso fazer um recorte, né, no tema, porque ele é um tema muito vasto, o da proteção de dados pessoais. Então, o primeiro recorte, a primeira reflexão, a primeira pergunta, né? Qual que é a função do consentimento na proteção de dados pessoais e como que ele se articula, ele se forja dentro da própria perspectiva de avanços das gerações de leis de proteção de dados pessoais. Quando a gente olha para essa perspectiva de um progresso geracional das leis de proteção de dados pessoais, e que isso está, de certa maneira, muito bem caracterizado e narrado em um artigo de um professor de Oxford, que é o professor Victor Mayer. Ele é muito conhecido pelos textos dele de Direito ao Esquecimento, The Right to be Forgotten, mas ele tem textos excelentes também dentro desse campo um pouco mais vasto da proteção de dados pessoais. Ele vai dizer que as primeiras gerações de leis de proteção de dados pessoais tentaram, de certa maneira, domesticar as tecnologias. Então, tentaram, de certa maneira, elencar quais seriam as atividades lícitas e ilícitas do uso de dados pessoais, sobretudo isso na primeira geração de leis de proteção de dados pessoais, e isso acabou, obviamente, por se tornar obsoleto, insuficiente, porque você não conseguiria acompanhar esse progresso tecnológico e, a todo momento, a própria produção normativa tentar catalogar todo o rol de usos possíveis e não possíveis dos nossos dados. E aí, então, a partir ali, pelo menos da segunda geração, você tem o consentimento sendo elevado como um papel de maior protagonismo. Ele seria, por assim dizer, quase como se fosse uma carta coringa, já que o legislador não consegue de antemão prever todos os usos possíveis, eu jogo, por assim dizer, essa tomada de decisão para o próprio titular. Então, se fixa esse direito do titular, ele controlar, exercer controle sobre seus dados pessoais. Daí até o próprio termo autodeterminação informativa, como o doutor Rogério e o doutor Gabriel colocaram aqui na abertura. Essa perspectiva de eu autodeterminar, controlar, e aí até, de certa maneira, a confusão, consentir sobre o que pode ser feito ou não com os meus dados, né? O que a gente percebe, ao mesmo tempo, é que essas gerações, ou pelo menos essa primeira parte do progresso geracional das leis de proteção de dados pessoais, enunciaram o consentimento como sendo esse elemento protagonista, mas eles também fixaram, sobretudo, deveres por parte de quem trata esses dados pessoais. Então, esse cruzamento, esse entrelaçamento, não apenas do direito de controlar os dados, mas também de deveres de guarda, de cautela, de precaução sobre como que se faz um desses dados, que é, por certa maneira, o produto das leis de proteção de dados pessoais, e isso perpassa toda a série histórica, né, de como que a gente foi construindo essas normas, né, desde a própria OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, e eu gostaria aqui de destacar a última imagem desse slide, que é a Convenção Internacional 108 de Proteção de Dados Pessoais, esse tratado internacional importantíssimo, que o Brasil hoje é observador, mas que no futuro pode se tornar até mesmo signatário. Qual que é o problema, de certa maneira, com essa confusão, onde que o consentimento, ele quase que, por certa maneira, passa a ser a síntese do que seria proteção de dados pessoais, sobretudo nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso se dá pelo fato de que a gente vive numa sociedade, numa economia cada vez mais movida, orientada por dados, né? A gente vê como modelos de negócio, eles são monetizados através desse ativo, das nossas informações pessoais, né? As próprias empresas de tecnologia, as big techs, têm uma tônica muito forte nisso, mas mais recentemente até mesmo modelos tradicionais têm se valido e têm colocado dados como um ativo crítico importantíssimo. Posso aqui falar de um setor
extremamente tradicional da economia, como que é o de energia elétrica. Para você pensar como que os dados, sobretudo do padrão de consumo, você consegue antecipar os momentos de pico e você consegue entender quais são os momentos de estresse de toda a infraestrutura desse sistema de provimento desse serviço público importantíssimo. Poderia aqui falar da indústria de varejo, poderia aqui falar de vários outros pontos, como também a própria atividade estatal, né? O próprio movimento de políticas públicas baseada em evidência, em dados, e não em achismos, remonta a essa perspectiva do dado pessoal ele ser um elemento crítico de enorme importância para as atividades socioeconômicas de uma maneira mais ampla e lata. O que isso nos revela? Isso nos revela que tem uma enorme complexidade no fluxo das nossas informações, né? Tem uma vigilância líquida, né? Como costuma dizer e dizia, né, o próprio Bauman, mas sobretudo esse sociólogo que é de uma enorme importância, o David Lyon, né? Ou você tem uma vigilância que ela é multifacetada, ela é distribuída, como tem esses relatos, sobretudo da perspectiva sociológica, né? Tanto da professora Fernanda Bruno, como também do Gary Marx. O que isso, de certa maneira, tensiona a nossa análise jurídica sobre o assunto? Isso nos faz permitir uma reflexão crítica ao olhar para esse progresso geracional das leis de proteção de dados pessoais, aonde que, sistematicamente, essas novas leis, seja a GDPR, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, elas têm aumentado a carga de adjetivação sobre o consentimento, justamente para que esse processo de tomada de decisão ele seja genuíno. Isso é importante, isso é necessário dizer, é um movimento, de certa maneira, positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender como que essa hipertrofia de adjetivação de qualificadores do consentimento, de certa maneira, encontram, de um outro lado, numa ideia de balança, tecnologias e outros instrumentos onde que o titular ele não seja sobrecarregado, sobretudo nessa perspectiva onde que a nossa própria, o nosso próprio processo de tomada de decisão ele encontra limites cognitivos, né? E aí a gente percebe como que esse progresso ele acabou, de certa maneira, por ser desbalanceado, porque avançamos muito nesses qualificadores, mas avançamos pouco em entender quais seriam as tecnologias para operacionalizar esse controle mais efetivo. O que a gente ainda percebe é uma excessiva contratualização do consentimento. É lógico, isso está mudando, tem outras medidas de transparência, outras medidas de tomada de decisão que não apenas políticas de privacidade, contratos de adesão, sim, mas isso mostra que ainda é um movimento, de certa maneira, tímido, como eu vou mostrar em alguns casos, inclusive casos brasileiros. Talvez o mais importante deles, olhando para cortes superiores, seja esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, é um julgamento importantíssimo, ele é relativamente recente, de 2017, mas onde a Corte diz com todas as letras, com todas as palavras, olha, quando eu olho para essa situação e é uma relação de consumo, uma relação assimétrica, e, sobretudo, o arranjo contratual ele é desequilibrado, como que o consumidor, o titular de dados, ele vai autodeterminar as suas informações se ele não tem poder de escolha ou opções na mesa? É um contrato de adesão. Então, esse é um julgamento importantíssimo, porque, apesar de ele ser pré-Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ele está dizendo com todas as letras que a tecnologia mobilizada para que acontecesse esse processo de tomada de decisão e que, portanto, para que esse consentimento viesse a ser válido, não encontrava ressonância na prática, né? No final, vocês tinham um contrato de adesão que era imposto. E aí, no final, além do próprio reconhecimento da nulidade da cláusula, o próprio consentimento ele foi considerado como sendo inválido. Então, é interessante olhar como que a legislação de proteção de dados pessoais, isso é confirmado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quer que seja um consentimento de carne e osso, um consentimento onde que, de fato, as pessoas tenham processos de tomada de decisão que sejam genuínos. Mas como que isso encontra ressonância em tecnologias que possam fazer esse tipo de empoderamento, né? Um outro caso interessantíssimo que eu gostaria aqui de trazer para vocês, e esse é mais recente, envolve, por exemplo, a própria atuação do Ministério Público Federal frente a grandes provedores
e servidores de tecnologia, como nesse termo de ajustamento de conduta, onde que ele disse com todas as letras, olha, para além da perspectiva contratual, tem que haver uma mudança de interface de como que os titulares eles podem controlar esses dados, e como que, para além da transparência, você vai ter efetivamente um consentimento que seja livre, inequívoco e informado. Quando a gente procura fazer a leitura mais detalhista, mais detalhada desse termo de ajustamento de conduta, a gente percebe que os adjetivos do consentimento, eles são, sim, mobilizados, e se procura entender como que também os princípios de proteção de dados pessoais torneiam essa análise um pouco mais sofisticada. Então, para qual finalidade efetivamente esse dado será tratado? Como que eu consigo cruzar aquela funcionalidade que aquele serviço irá me entregar com aquele dado que realmente é necessário para que essa funcionalidade ela seja ativada? Eu consigo ter ali versões distintas de um mesmo serviço calibrado por usos distintos mais ou menos necessários desses tipos de dados, né? Então, aqui fazendo um salto de como que isso impacta a atividade meio da própria corte. Como que, quando advogados, advogadas irão se valer dessa prestação jurisdicional, você consegue criar práticas de minimização de dados. Hoje, será que realmente precisam de todos os dados que são coletados, tratados, ou eu consigo fazer essa reflexão crítica? Num cenário no qual esse é um serviço público e você não tem, de certa maneira, outras opções, consentimento será realmente livre? Dificilmente. Você vai ter que encontrar uma outra base legal prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para tanto. Mas isso revela um outro ponto que eu acho que é importantíssimo e que a gente também não pode perder de perspectiva, de que essa mudança ou esse pessimismo numa contratualização excessiva do consentimento e também, portanto, da própria proteção de dados pessoais, e a perspectiva de você se apropriar melhor das tecnologias para tanto, não é um fim em si mesmo, né? Então, não é apenas para angariar, viabilizar um consentimento que seja informado, livre, mas também para que seja dado transparência de como que esses dados eles são tratados, seja por órgãos públicos, pela iniciativa privada e assim por diante. E isso acabou por resultar nessa interface muito mais amigável após esse termo de ajustamento de conduta. Então, a gente já está vendo como que isso está se materializando e se operacionalizando na prática a partir dessa perspectiva de que eu tenho que, sim, ter um consentimento e medidas de transparência efetivas, e isso tem que encontrar ressonância na prática dentro de tecnologias que sejam mais amigáveis, né? E aqui fazendo um meia-culpa, né? Justamente porque isso acabou por ser trabalho e agenda muito de advogados profissionais do direito, que muitas vezes, né, nós não somos capacitados, muitas vezes, para se pensar em uma linguagem mais acessível, mais universal, e a tecnologia que a gente foi treinado para tanto é justamente a perspectiva de contratos. Isso acabou se enfraquecendo ao longo do tempo. Então, como que hoje a gente consegue fazer um trabalho mais coletivo, mais interdisciplinar, no sentido onde que a gente possa pensar em medidas com um grau de interface melhor? Como, por exemplo, para trazer mais uma ilustração um pouco mais concreta, no qual a gente consegue se apropriar da inteligência artificial para que ela automatize, para que ela traga mais transparência do que é feito com os nossos dados. Essa é uma iniciativa interessantíssima, onde que a partir de um algoritmo, ele ranqueia as políticas de privacidade e ele permite, então, portanto, que ao invés de você gastar horas e horas, ou dias e anos da sua vida além de políticas de privacidade, ele faz esse papel, ele instrumentaliza isso para você. Como que você consegue pensar em inteligência artificial, onde que ao invés de obscurecer determinados julgamentos e processos de tomada de decisão, é um facilitador da transparência e da explicabilidade a esse respeito. Então, de certa maneira, essa tensão e esse paradoxo onde que a gente tem que entender que o próprio código da tecnologia, ele também é um elemento de materialização dos nossos direitos. Bom, dito isso, Bruno, feito essa introdução sobre qual que é a função do consentimento e que, portanto, para funcionalizar o consentimento e uma efetiva
materialização dessa perspectiva de controle de autodeterminação informacional, a gente tem que conjugar com tecnologias para além do contrato. A gente já tem visto isso suceder em casos bastante significativos, seja do próprio Superior Tribunal de Justiça, seja da própria atuação do Ministério Público do Distrito Federal. Eu quero entender quais são os limites do consentimento, né? E aqui a gente tem que, mais uma vez, compreender como que o próprio progresso geracional das leis de proteção de dados pessoais denuncia que o consentimento ele é uma andorinha só, me permito aqui o vocabulário mais coloquial, ele por si só não vai fazer o verão acontecer da proteção de dados pessoais. Você tem que pensar em outros elementos, ou seja, ao lado desse direito de controle, você tem que prever deveres por parte de quem é justamente aquele elemento mais forte dessa relação, os agentes de tratamento de dados pessoais. E aí é interessantíssimo recuperar uma decisão que ela é histórica, que ela é mobilizada para além da Alemanha, na verdade quase ao entorno do globo, que é a decisão da Corte Constitucional Alemã, que cunha o termo autodeterminação informacional. Inclusive citada no julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal, no caso que reconheceu a proteção de dados pessoais como direito autônomo. É interessantíssimo fazer essa radiografia dessa decisão da Corte Constitucional Alemã, porque o que a gente vai perceber é que era um caso que envolvia uma relação por natureza assimétrica. Qual que era o caso? Cidadão e Estado. Era onde o cidadão tinha que entregar, e ele era forçado a isso, ele não tinha para onde correr, os seus dados para que dali fossem extraídas estatísticas que iriam informar o planejamento ordenado de políticas públicas, crescimento urbano e assim por diante. Então, essa própria decisão que cunha o termo autodeterminação informacional, ela cunha esse termo considerando que o principal elemento de materialização dessa perspectiva de controle não seria o consentimento. Não seria apenas esse direito de você controlar os seus dados através da emissão de uma autorização do que poderia ser feito ou não com os seus dados, mas muito mais dentro da perspectiva de quando você tem atividades de tratamento de dados pessoais, você deve modelá-las com o maior número e a perspectiva de abordagens precaucionárias, salvaguardas de como que aquilo irá acontecer. E como que isso se dá, Bruno, na prática? Como que a decisão da Corte Constitucional Alemã abordou isso dentro de uma perspectiva mais concreta? Se perguntando, eu preciso realmente de todos esses dados? Mais uma vez, a perspectiva dos princípios aparecendo, o princípio da necessidade, da adequação, da finalidade, a ideia de menos é mais, né? Então, qual é a política pública que irá rodar aqui? Eu preciso, por exemplo, saber informações ligadas à convicção religiosa dessa pessoa? Acho que não. Penso que não seria para esse propósito. Como que eu posso adotar medidas práticas de segurança da informação desses dados? Aonde que eles serão armazenados? Eventualmente, com quem que se dará o compartilhamento? Tudo isso mostra que a riqueza desse conceito de autodeterminação informacional ela é muito mais calibrada pela aplicação dos princípios de proteção de dados pessoais, que fixa uma série de deveres por parte de quem controla, de quem processa esses dados, do que em si e necessariamente pelo direito ou pela perspectiva do consentimento, enquanto um possível fiel dessa balança dessas relações assimétricas, né? A Corte ela afirma isso há muito tempo, desde 83. Olha, o núcleo duro da proteção de dados pessoais, o que vai de fato materializar esse direito, não é em si a perspectiva do consentimento, mas é muito mais em compreender quais são os riscos criados por aquela operação específica de tratamento de dados pessoais e entender quais são as precauções organizacionais correspondentes. Então, a gente tem uma releitura desse conceito que não empobrece ele dentro de uma perspectiva mais economista e limitadora ligada a consentimento. Bruno, como que isso
se desdobra no caso mais importante brasileiro de proteção de dados pessoais. E aqui a gente tem que necessariamente dialogar com a ADI 6387, foi o chamado caso IBGE, onde que pela primeira vez, né, a Corte reconheceu o direito à proteção de dados pessoais como um direito autônomo frente ao direito à privacidade. É um caso por excelência, onde que a autodeterminação informativa não é reduzida, não é limitada e não é empobrecida com relação apenas à perspectiva do consentimento. Se a gente olha para a perspectiva da lógica da argumentação dos votos dos ministros e das ministras, a gente percebe isso. Consentimento nem apareceu, ou apareceu muito pouco dentro da perspectiva de entender se aquela operação de tratamento de dados pessoais viria a ser ou não uma interferência proporcional naquele direito fundamental, né? A própria ministra Carmen Lúcia, ela parte desse pressuposto ao dizer, olha, não é porque essas informações poderiam ser encontradas de maneira publicamente acessível no mundo amarelo das listas telefônicas que esse tipo de dado ele é menos relevante. Não, ele continua sendo relevante. E ele continua merecendo toda a carga de proteção trazida pelos princípios. O próprio ministro Gilmar Mendes, ele diz, olha, aqui o que está em jogo é muito mais entender como que há um direito do cidadão em controlar, sim, os seus dados, mas muito mais entender quais são os deveres do agente de tratamento de dados pessoais para que essas precauções adotadas elas sejam significativas e que você tenha um devido processo na sua dimensão não apenas instrumental, mas também substantiva. E eu acho que essa decisão ela é muito paradigmática, porque ela faz a perspectiva de um teste de proporcionalidade sobre a invasão ou a interferência num direito fundamental, se valendo do vocabulário da proteção de dados pessoais. Isso fica muito evidente no voto do ministro Barroso, onde ele diz, olha, a finalidade da atividade de tratamento de dados pessoais ela não está clara aqui. Ora, é para uma pesquisa que ela é por amostragem? Se é uma pesquisa por amostragem, aí a finalidade começa a ficar um pouco mais delimitada, bem estabelecida. E se realmente é isso, por que havia necessidade das operadoras de telecomunicações repassarem na integralidade e não por uma perspectiva amostral aqueles dados que poderiam viabilizar a pesquisa por parte do IBGE? Um terceiro confiável poderia ser eleito para fazer essa busca desses dados nas bases de dados das operadoras e, com isso, viabilizar a pesquisa de amostragem por domicílio. Aí sim você teria esse tratamento de dados pessoais se limitando ao mínimo necessário para tanto, o que não aconteceu, ou pelo menos a medida provisória que estava sendo analisada nesse julgamento não era vislumbrada dessa forma. Quais as medidas de segurança da informação, né, que também não estão bem delimitadas ou bem estabelecidas para tanto. E aí tem uma segunda parte da decisão que me parece tão importante, ou até mais importante, porque joga esse debate da proporcionalidade para frente, para além do caso do IBGE, que aparece em outros dois votos do ministro Fux e também da ministra Rosa Weber, né, a relatora. Porque eles mobilizam, eu acho que é uma das ferramentas mais relevantes para se falar em governança de dados, que é a figura do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né? O ministro Fux, ele adianta uma discussão que a gente ainda vai travar, e já, na verdade, está travando no processo de normatização do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é, olha, se eu entendo que essa operação de tratamento de dados ela é de alto risco, você tem que fazer esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É que nem, digamos assim, seguindo a lógica do direito ambiental. Vai ter uma intervenção, vai ter um empreendimento que ele pode causar um dano colateral para o meio ambiente, você faz um relatório de impacto ao meio ambiente, você faz um estudo de impacto ambiental. E, para que esse controle não seja apenas individual, mas social, você deveria também dar transparência, publicidade a esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A própria ministra Rosa Weber, ela também vai sofisticar essa análise ao dizer que, por excelência, deveria ser um instrumento de governança que deveria ser feito antes de lançada no meio ambiente
essa operação de tratamento de dados pessoais. Eu estou resgatando isso porque, de novo, essa é uma ferramenta extremamente sofisticada para se falar numa governança que seja efetiva, para que você tenha um exame de proporcionalidade mais sofisticado sobre a intervenção ou não nesse direito fundamental. Quando a gente está falando de um sistema de identidade civil digital, quando a gente está falando de uma perspectiva de automatização de decisões no Poder Judiciário, quando a gente está falando de políticas públicas que traçam um perfil comportamental altamente volumoso de grande parte da população, como é, por exemplo, um Bolsa Família, um financiamento estudantil, via de regra, essas operações serão consideradas de alto risco e você instrumentaliza uma política pública sobre um controle social mais substantivo se você faz isso por meio dessa ferramenta e você permite um contraditório e uma ampla defesa para tanto, né? Por que isso? E aí, quem trata muito bem desse tema é a professora Maria Cecília, que ela diz, olha, tão importante quanto a gente discutir o papel, o limite e a função dos relatórios de impacto, é entender como que essa transparência não é um fim em si mesmo, né? Ela é um meio, porque vai permitir que a gente possa disputar as metodologias pelas quais esses riscos são identificados, avaliados e mitigados. Isso permite um contraditório, uma ampla defesa, um devido processo informacional, né? A gente está aqui, então, portanto, fazendo uma releitura da cláusula do devido processo, no sentido de que, quando eu enxergo para a produção de dados pessoais, não de uma maneira atomizada, olhando para a perspectiva tão somente do consentimento, mas olhando para o todo, para os princípios de produção de dados pessoais, para a figura do relatório de impacto da produção de dados pessoais e como que a publicização ou uma discussão sobre a luz do sol dessas medidas de gerenciamento dos riscos permite que esse contraditório e ampla defesa seja efetivamente uma ferramenta para assegurar simetria e proporcionalidade, né, do avanço e da construção de bancos de dados a nosso respeito, né. Essa perspectiva de atualização da cláusula do devido processo legal nos mostra como que o debate de proteção de dados pessoais, o direito fundamental à proteção de dados pessoais, ele é habilitador de uma série de outras liberdades, que a gente precisa entender como que esse ferramental trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais irá permitir que a gente tenha um fluxo informacional que seja íntegro, que seja uma medida de reforço de práticas de um Estado democrático de direito, ao invés de flexibilização, de enfraquecimento a esse respeito, né? Então, a gente parte dessa perspectiva de fazer um recorte muito preciso de como que a cláusula do devido processo ela se manifesta do ponto de vista instrumental, de contraditório e ampla defesa, mas também substantivo, substancial, para cair numa das teorias que eu acho que são centrais para a gente poder não perder de perspectiva sobre o que é produção de dados pessoais, que é a da professora e filósofa Helen Nussbaum, né? Ela fala isso com todas as letras, né? O direito à produção de dados pessoais, ele é feito para quê e para quem? Para que as pessoas elas possam ser visíveis em políticas públicas, para que você possa ter um estado de bem-estar social, que essas políticas públicas continuem rodando. E essa perspectiva de controle é muito mais do que simplesmente consentimento. Muitas vezes as pessoas, elas, no plano de vista individual, elas não terão nem consciência de todo esse fluxo extremamente complexo. Mas o que está efetivamente do ponto de vista crítico e elas estão preocupadas é que isso flua de maneira apropriada, né? Apenas para citar alguns casos que estão hoje para serem julgados na corte e que podem tomar esse caminho, né, de uma interpretação não atomizada da autodeterminação informacional. Tem um caso relevantíssimo envolvendo o próprio fluxo de dados, né, do cadastro base cidadão, entender muito mais como que tem que ter uma política pública sim baseada em evidência, mas como que ela é cercada das salvaguardas necessárias. Tem um outro caso que envolve o compartilhamento de dados entre o INEP e o Tribunal de Contas da União,
Todos esses casos, a gente vai irá perceber que o fiel da balança em si não é o consentimento, mas muito mais esse entorno dele, que é entender quais são os deveres que, de fato, instrumentalizam um controle e uma proteção mais materializada, por assim dizer, desse direito. E aqui, inclusive, relembro muito do artigo que o próprio Gabriel escreveu com a professora Laura Mendes, que fala dessa perspectiva de materialização, né? E aí, isso está no core da reflexão que eu acabei por fazer nessa pesquisa, que redundou nesse livro, que chegou na terceira edição, que é muito mais do que identificar apenas a função do consentimento, e também entender os limites. Ele continua tendo um papel primordial e de protagonismo mesmo no nosso campo, mas ele é combinado com esses atores coadjuvantes, e ouso dizer, talvez tão protagonistas quanto ele, né? Não tem como você falar em materialização dessa perspectiva de controle, de uma interferência proporcional nesse direito fundamental, sem falar de privacy by design, né? Sem de você falar da aplicação dos princípios de proteção de dados pessoais na modelagem daquela política pública, daquele serviço, daquele produto que se vale de dados pessoais. Não tem como você falar em proteção de dados pessoais dentro desse ponto de vista de materialização, de efetivação, sem você falar da perspectiva de relatórios de impacto da proteção de dados pessoais que instrumentalizam um controle social e não apenas individual dos nossos dados, né? E aí, ao final, parece que esse produto desenhado por esse direito da proteção de dados pessoais tende a encontrar um equilíbrio. A balança começa a ficar numa zona, de certa maneira, de equilíbrio, onde que a gente percebe claramente que a ideia de autodeterminação informacional vai muito além e é muito mais do que consentimento. Ela é essa ideia dessa responsabilidade compartilhada, não apenas pelo direito do titular, onde ele tem, sim, essa prerrogativa de autorizar de forma informada, expressa, livre, específico a respeito dos seus dados, mas ela tem que encontrar, do outro lado, uma série de direitos, de um conjunto de salvaguardas, e que não se resume apenas a políticas de privacidade ou a um papel, senão ele será artificial. Você tem que entender como que as outras bases legais elas são aplicadas, como é a perspectiva de legítimo interesse, ou execução de política pública, que provavelmente será uma das bases legais mais utilizadas pelo próprio tribunal, medidas de privacy by design, relatórios de impacto, e assim por diante. Isso remonta à perspectiva de que você tem que criar uma arquitetura para a materialização desse direito. Entender como muitas vezes essa arquitetura ela pode ser abusiva, né? E a gente já tem visto casos emblemáticos aparecendo, onde que muitas vezes o empurrão, né, para utilizar aqui uma tradução literal de nudge, é muito mais para o enfraquecimento desse direito do que para o fortalecimento. Como que a gente pode pensar, então, arquiteturas de empoderamento desse controle desses dados, né? Onde que o código da tecnologia seja uma medida de reforço do código da lei, como já dizia, né, o professor Lawrence Lessig há bastante tempo, onde que essa perspectiva de uma ecologia da privacidade e da proteção de dados pessoais que permite a gente, de certa maneira, criar engenharias não apenas robustas para o gerenciamento desses riscos da atividade de tratamento de dados pessoais, mas para a própria humanidade. O próprio ministro Gilmar Mendes disse com todas as palavras, né? Pode haver um hackeamento da própria humanidade quando você não tem essa preocupação em jogo. E aí, nos meus 5 minutinhos finais, para agradecer e colocar aqui umas reflexões por um avanço dessa discussão, olhar para essa perspectiva da atividade fim e da atividade meio do tribunal. Por exemplo, da atividade fim, foi o que a gente percebeu nesse julgamento emblemático e que pode e tende a vir em outros julgamentos, que é a perspectiva de você olhar para a atualização da cláusula do devido processo legal, que tem sido chamado de devido processo informacional. É tão importante quanto o reconhecimento do direito à proteção de dados pessoais como direito autônomo frente ao direito à privacidade. Parece que esse é um fio condutor de extrema importância. Uma outra reflexão, olhando agora para a perspectiva de atividade meio do tribunal. O que isso nos mostra?
nos mostra que tão importante quanto, ou mais importante quanto você definir uma base legal, aquilo que autoriza a atividade de tratamento de dados pessoais, que pode ser ou não, em algumas situações, consentimento, que pode ser execução de política pública, que pode ser qualquer uma das outras 8 do artigo 7º, ou outras 7 do artigo 11, é você aplicar os princípios de proteção de dados pessoais. É isso que vai mensurar o nível de maturidade de um programa de governança e, em última análise, o nível de proporcionalidade de uma intervenção nesse direito fundamental. Em casos dos quais o próprio tribunal entenda, ou até mesmo a própria perspectiva do Conselho Nacional de Justiça, que tende a regulamentar, uniformizar as regras do jogo do próprio Poder Judiciário, também da própria atividade do extrajudicial, que sejam casos, por exemplo, de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, já identificar que ele não é um fim em si mesmo, mas entender como que a publicização pode ser um instrumento para que haja um efetivo controle social sobre essas atividades de tratamento de dados pessoais e, em última análise, você aumente a probabilidade de que você tenha uma proteção substantiva e não artificial em si mesmo. Então, seriam essas reflexões que eu teria para esses primeiros 40 minutinhos e ficar aqui dentro do tempo que me foi provisionado. E eu queria, mais uma vez, agradecer muitíssimo o convite. Faço na pessoa do Dr. Rogério Galoro, que está gentilmente aqui mediando esse painel. Também na pessoa do Gabriel e, obviamente, na pessoa do ministro-presidente Luiz Fux, que tem tido um papel, não só pelo voto que eu mencionei, mas também na própria gestão muito, digamos assim, empática e preocupada com as possibilidades e também os limites da tecnologia nesse circuito decisório das nossas vidas. Bom, Bruno, muito obrigado. Olha, são várias as perguntas aqui. Eu estou tentando gerenciá-las aqui. Mas no início, antes de você falar, eu lhe agradeci pelo convite. Na verdade, foi um equívoco. Eu queria lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Essa é uma observação minha, né? Eu considero 2 grandes desafios da LGPD. O primeiro deles, e aí eu gostaria de ouvir sua opinião, não é nenhuma pergunta. O primeiro deles é a questão dos mega vazamentos de dados que ocorrem no mundo todo hoje, né? Eu acho que isso aí, a primeira coisa que me veio à mente quando nós detectamos os primeiros é no sentido deles estarem abalando a credibilidade da LGPD. Afinal de contas, se todos os dados estão livres na internet para serem comercializados, você tem todo esse processo de proteção, a credibilidade estaria abalada. E o segundo é a banalização do consentimento quando inserido como condicionante de prestação de serviço ou produto, né? Aquele consentimento que nos é imposto previamente antes do oferecimento de um serviço, ou seja, aquelas várias linhas, várias páginas de condicionantes ali, e que você acaba concordando porque você está visando aquele produto, e se você não aprovar, se você não aceitar, você não tem acesso àquele site, aquele link ou aquele produto. Essas 2 questões, eu queria lhe ouvir rapidamente o que você considera isso como um desafio para a LGPD e talvez como superá-los. Sim, são 2 excelentes perguntas. Obrigado, doutor Rogério, e acho que a audiência que também está interagindo aqui conosco. Com relação à perspectiva de vazamento, acho que tem até que darmos um passo atrás, assim, porque o que se inaugura efetivamente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? É uma obrigação legal de que haja notificação de incidente de segurança quando ele for de um risco ou dano relevante, né? Então, até 2020, a gente estava olhando só para a ponta do iceberg. Talvez agora a gente consiga ter uma dimensão de todos os incidentes de segurança que já aconteciam e que continuam a acontecer, né? Então, o próprio arranjo estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos vai permitir ter visibilidade sobre esse nível de maturidade de segurança da informação, sobretudo no Brasil. Antes a gente sequer conseguiria fazer uma discussão baseada em dados, bem informada a esse respeito. E aí, como que a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
ela tenta criar uma lógica de incentivo e, de certa maneira, que não seja uma lógica que seria de autossabotagem. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tenta privilegiar aquelas organizações que tenham um efetivo plano de gestão de incidente de segurança. Então, não é apenas notificar, é como você deve notificar. Se você notificou ou não notificou porque você entendeu que esse vazamento ele é de baixo risco, sei lá, porque teve uma invasão, mas não teve uma extração de dados, como que você registra isso para eventuais fiscalizações posteriores? Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela procura incentivar, e aí nessa medida, credibilizar o que foi por ela inaugurado, que é notifique ou gerencie ou crie estruturas para tanto. Porque você fazendo esse movimento, esse gesto, isso será contabilizado eventualmente em algum tipo de processo de sancionamento. Essa foi a discussão que nós fizemos, por exemplo, pelo Data Privacy, na consulta pública sobre gestão de incidente de segurança, onde que, eventualmente, algum tipo de responsabilização por incidente de segurança vai ser diretamente calibrada pelo nível de comprometimento de accountability daquela organização. Então, vazamentos, eles irão e continuarão a acontecer. A virada de chave é entender como que esse movimento de notificação dessa obrigação legal e de fiscalização pelos órgãos reguladores, e aí não apenas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas Banco Central na área financeira, a Agência Nacional de Telecomunicações no respectivo setor e vários outros órgãos reguladores irão efetivamente fazer essa calibração e essa cobrança dessas medidas de accountability de reforço. E aí, mais uma vez, qual que vai ser o fiel da balança disso? Entender como que você muda processos de governança, como que você pauta essa nova cultura organizacional por princípios de proteção de dados pessoais que informam a esse respeito. Então, eu acredito que a recorrência de vazamentos, ela tem esse risco, sim, de eventualmente descredibilizar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas parece que ela é, ao mesmo tempo, a grande janela de oportunidade para fazer a lei pegar, de certa maneira. Um outro exemplo, simplesmente para tentar concretizar um pouco mais a minha avaliação, pensando até no próprio papel do poder público. Será que quando ele for contratar terceiros, que serão operadores na sua cadeia de tratamento de dados pessoais, ou até mesmo com controladores, você tem que considerar o histórico de vazamento? E aí ele deixa de ser contratado porque ele não teria esse parâmetro de maturidade? O setor privado já faz isso, tendo uma perspectiva de que você não quer trazer um elemento tóxico para a sua cadeia econômica. Então, isso também começa a acontecer por aquilo que a gente chama de um enforcement privado da lei, que é muito mais pela uma perspectiva econômica, né, de tomada de decisões. Isso chega, por exemplo, como eu mencionei, na própria perspectiva de parcerias público-privadas também, né? E aí, indo para a sua segunda colocação, sua segunda questão, eu concordo no sentido de que demanda uma perspectiva de, ao entender que consentimento ele é uma base legal para o seu serviço, para o seu produto, essa correspondência de você criar uma interface onde você tem uma granularidade de opções, né? De novo, voltando no exemplo que eu dei, o que a gente tende a ver é muito mais como que a perspectiva de funcionalidades de determinados serviços e produtos vai estar correlacionado com qual é o grau de avanço sobre os seus dados ou não, né? E aí, dentro dessa perspectiva, limites e possibilidades de modelos de negócio que hoje se rentabilizam, se monetizam não apenas pela publicidade de um bem de consumo, mas também pelo direcionamento de uma propaganda política. E aí, ano que vem, a gente vai ter justamente a regulamentação, de novo, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, onde que esses limites podem até ficar um pouco mais claros a esse respeito. A própria perspectiva de como que a gente pode se valer de aprendizados muito antigos, como, por exemplo, da saúde, onde que estabelecem limites de qual é o grau de perfilização que você pode ter e de precificação da própria assistência suplementar à saúde, da própria perspectiva dos limites também traçados a dados genéticos, né? Quando você tem pesquisas com seres vivos. Todas essas são áreas que eles discutem isso há bastante tempo, né? Dos limites do consentimento, e que agora acho que a gente pode se apropriar desse aprendizado para atualizar aquilo que a gente entende como uma condicionante
ou não a um determinado serviço ou tipo de produto e, consequentemente, a validade ou não daquele consentimento. Mas volta ao meu ponto. De nada adianta você ter um consentimento que seja informado, livre, inequívoco e até em algumas situações expresso, se você derrapa em um dos princípios de proteção de dados pessoais. A atividade continuará sendo ilícita ou irregular nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Professor, são várias as perguntas aqui, nosso tempo tá terminando, mas eu vou lhe fazer. Essa foi enviada por João Amarante. Como o doutor vê a necessidade de adequação do tratamento de dados através de cookies em sites de órgãos públicos, onde dificilmente a finalidade de marketing é adequada, e como você vê uma possível e-privacy brasileira? Bom, com relação a cookies, a gente tem que até entender que ele é muito mais uma ferramenta de gestão dos seus dados do que em si, por exemplo, captura de consentimento. Em si seria a base legal, né? Isso teve até uma má compreensão, justamente por isso que o colega mencionou, porque lá na Europa, tendo a e-privacy, a única base legal para esse tratamento inicial seria consentimento. Então, os cookies notes ou cookie banners acabaram por se tornar uma perspectiva de você dar um consentimento granular, né? Mas não é apenas isso, né? A gente entende que é muito mais para você exercer o direito de oposição, eventualmente, a algum tipo de tratamento de dados que você não concorde, queira se opor. Nessa perspectiva, para órgãos públicos, você vai ter que entender quais são as fatias de tratamento de dados pessoais que você pode operar quando um usuário acessa aquele dado. Por exemplo, tem questões que não tem jeito, você tem que coletar o dado para você poder entender se vem de uma conexão móvel ou de um desktop, para você ter, por exemplo, a própria interface gerada de maneira a facilitar o acesso daquele serviço por parte do próprio poder público, né? E aí você consegue ir criando essas faixas. Essa primeira não tem muito o que ele se opor, mas talvez outras você pode enxergar, como, por exemplo, entender a perspectiva de gestão do tráfego do site, da perspectiva de você criar analytics, né? Quais são as partes onde que o usuário mais acessa, quais são as notícias mais lidas, eventualmente aonde que no determinado site a pessoa demora mais em termos de clicagem, para você entender que aquilo é uma prioridade na eventual reconstrução da interface do seu site, você entender como que esse tipo de tratamento de dados ele pode prevenir determinadas fraudes ou incidentes de segurança. Então, percebam que você tem diferentes faixas, você tem diferentes finalidades de tratamento de dados pessoais, e esses cookies eles podem granularizar essa concordância ou não concordância do usuário a esse respeito. E aí, por fim, eu acrescento, existem situações nas quais esse direito de oposição ele é relativizado, ele não é absoluto. Como, por exemplo, a perspectiva de você tratar esses dados para você evitar incidentes de segurança, né? Então, também entender como que essa granularização, ela também encontrará, digamos assim, limites, onde você não vai oportunizar para o titular esse direito de oposição, mas com certeza você pode dar transparência a esse respeito. Então, resumindo, sintetizando, acho que sim, que é viável. Por quê? Porque a gente vê como que a complexidade das operações de tratamento de dados pessoais é muito mais do que simplesmente direcionamento de mídia, de marketing, e, em segundo ponto, porque é uma medida também em si de fortalecimento de transparência. Entendi. Professor, uma outra pergunta, ela é relativa ao seu livro, Proteção de Dados, isso que o senhor mostrou na apresentação. Especificamente no capítulo 3, que ele fala da travessia do protagonismo do consentimento. E ali o senhor faz uma análise temporal, né, das gerações, onde a primeira geração tem um foco na esfera governamental, né, da normatização, né, na geração da normatização. Depois, na segunda geração, um misto entre governamental e privado. Depois, na terceira geração, a questão da autodeterminação informacional. E, finalmente, a quarta geração, que eu acredito que é onde nós nos encontramos, que fala da disseminação das autoridades independentes para aplicação das normas, proposição de normas, e que essas autoridades estariam até com uma legitimidade de reduzir a autonomia
do indivíduo, né? Principalmente com relação aos dados sensíveis. O que eu lhe pergunto é, essa obra sua, ela é de 2019. De lá para cá, houve alguns julgados e até a instalação efetiva, a implementação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Enfim, como o senhor vê essa de 2019 para cá, se essa quarta geração, se isso se confirmou, essa sua previsão, essa sua constatação? Obrigado, doutor Rogério, pela leitura atenta também da obra. É sempre muito rico fazer esse tipo de diálogo. Eu acho que sim, e ao mesmo tempo já tem elementos novos, né? Isso confirma o subtítulo, né, que é a perspectiva de limites do consentimento, né? Então, o aparato estatal, ele mostra isso de uma maneira muito sintomática, né? Onde que você precisa equalizar essas assimetrias e você cria esse aparato que não é único e exclusivamente centrado na autonomia privada do titular. E o que a gente tem visto, e a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é tributária dessas últimas gerações, e aí alguns atores colocam até como uma quinta ou até mesmo uma sexta geração, é que essa perspectiva de regulação ela passa a ser muito mais partilhada, cooperativa, envolvendo não apenas órgãos estatais, mas também entidades privadas. E aqui no Brasil, acho que a gente vai ter um encontro muito feliz entre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e toda a estrutura do sistema de proteção de direitos difusos e coletivos. Então, quem vai fazer essa proteção, quem vai, de certa maneira, ser o fiel da balança, será não apenas a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e outras autoridades reguladoras, agências e assim por diante, mas também defensorias públicas, Ministério Público Federal, NGOs, né, organizações não governamentais que também conseguem mobilizar todo esse aparato de proteção de direitos difusos e coletivos. Essa perspectiva de que, e aí eu tenho trabalhado isso um pouco mais no meu doutorado, que é a perspectiva de que a regulação é esse trabalho coletivo, compartilhado, aquilo que eu chamei nos meus slides de responsabilidade compartilhada, e que você tem um necessário cruzamento de prestação de contas, né? Não apenas entre titular, controlador de dados, os próprios órgãos reguladores, mas também esses entrantes, por assim dizer, desse processo regulatório. Então, eu acho que quando a gente olha para a perspectiva do princípio da accountability, da responsabilidade de prestação de contas, tem um princípio novo aí no nosso ordenamento jurídico brasileiro que vale a pena a gente prestar atenção e criar dogmática para a sua respectiva interpretação. Me parece que ele é um possível ensaio dessa resposta. Acho que a resposta não está pronta, a gente tem que ensaiar ela juntos. Perfeito. Bom, professor, são várias perguntas. Eu vou fazer aqui a última. E eu não sei, eu acredito que essa seja até voltada para o próprio tribunal. Daí talvez eu consiga até responder. Ela é da Leia e da Lina de Lima. Ela diz como o tribunal vislumbra a materialização da proteção de dados pessoais, tendo em vista a complexidade e interdisciplinariedade do tema. Bom, quando a resolução 724, em março, criou o Comitê Executivo de Proteção de Dados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma das atribuições é exatamente para isso, para adequar o Supremo às exigências da LGPD, né? Então, o comitê ele lança a mão de várias ferramentas. Uma delas é essa aqui, é esse projeto Diálogos LGPD, onde nós fomentamos debates com acadêmicos, com executivos, conhecedores do assunto, autoridades da área, para tentar, então, formular a melhor política e a melhor ação de proteção de dados, a mais efetiva. E eu acredito que o tribunal tenha feito isso bem por meio desse projeto, que ainda não terminou. Nós começamos no dia 11 com a doutora Miriam Wimmer, que é diretora da NPD. Depois, no dia 19 de novembro, nós tivemos aqui o doutor Danilo Doneda, também, que é colega seu, né? Inclusive escreveu o prefácio desse livro, se não me engano, e também é uma referência no mundo acadêmico. E hoje, com o senhor aqui, essa excelente palestra, e nós teremos, então, mais para frente, mais uma, que é com a doutora Laura Sherton Mendes. Mas,
Professor, eu queria abrir a palavra para o senhor, para as considerações finais, e desde já lhe agradeço. Obrigado, doutor Rogério. Só secundar o que você anteriormente mencionou, que a escolha de formatar um comitê, e não apenas a perspectiva de um encarregado ou de um Data Protection Officer, era muito feliz porque ela congrega essa perspectiva de interdisciplinariedade, que é muito mais um trabalho de colocar as áreas em interação e não em silos, né? Isso tem mostrado como grande gargalo mesmo de projetos de adequação que eu tenho visto, que é muitas vezes entender que isso é uma tarefa apenas do jurídico, do regulatório, quando na verdade envolve muito mais, a perspectiva de quem cria o website lá na ponta, o aplicativo, é quem está cuidando da segurança da informação e assim por diante. Ou seja, o grande gargalo para a materialização da proteção de dados pessoais e programas robustos está em capacitar o elemento humano dessa jornada. De nada adianta você ter um excelente software, um excelente sistema de gerenciamento de identidade, se você não tem essa mudança dessa cultura organizacional. Por isso que iniciativas como essa, de capacity building, né, de capacitação no sentido mais lato, elas são muito, muito, muito relevantes, importantes e, diria eu, potentes e eficientes para tanto. Então, eu só queria agradecer por, de certa maneira, colaborar com esse movimento do tribunal e, por fim, mencionar o seguinte, a gente tem esse julgamento histórico que faz esse reconhecimento implícito, né, do direito autônomo da proteção de dados pessoais, mas está em vias de ser aprovada uma proposta de emenda à Constituição que vai efetivamente esculpir a proteção de dados pessoais no artigo 5º da Constituição, e com isso se abre as portas do tribunal para a materialização desse direito, né, que sem dúvida acho que terá um papel de protagonismo. Isso não é pouco teórico, isso é muito importante, como, por exemplo, até mesmo quando o Brasil for negociar tratados internacionais de livre fluxo, se contabiliza como que o próprio Poder Judiciário é um elemento estruturante do sistema de proteção de dados pessoais, como a gente tem visto em decisões de adequação da União Europeia frente ao Japão, entre outros países. Então, é um momento muito emblemático que eu queria agradecer de estar podendo fazer parte junto com toda a Corte. Professor, doutor, muito obrigado. Eu queria dizer que o conteúdo dessa palestra, desse encontro, estará disponível em breve no YouTube do Supremo, como os demais encontros também já estão. O nosso próximo evento é um encontro com a doutora professora Laura Sherton Mendes, que ocorre no dia 13 de dezembro, uma segunda-feira, provavelmente no mesmo horário. Isso vai ser informado brevemente. Eu gostaria, então, em nome do Supremo Tribunal Federal, agradecer mais uma vez a sua presença, professor, a presença de todos que estão nos assistindo, e parabenizar mais uma vez o Supremo por essa iniciativa. Obrigado a todos e espero a todos no próximo evento. Obrigado.